Gostaria de saber como que surgiu essa ideia de que haverá um arrebatamento secreto e que a igreja será levada para o céu e depois retornará para a terra novamente, né? Essa doutrina ela não seria ensinada por Paulo e pelos demais apóstolos? Eu gostaria que o pastor Marcos nos ajudasse aí com essa resposta, pastor. Acontece realmente, né, queridos, algo aí nesse sentido surpreendente. Porque é de se imaginar que os apóstolos tivessem pregado o arrebatamento secreto, pensar que os reformadores tivessem pregado o arrebatamento secreto, mas tanto para os apóstolos quanto para os reformadores, esta ideia de arrebatamento secreto era desconhecida. Esta teologia de que Jesus voltaria e ninguém o veria, e repentinamente, num estalar, como se fosse um raio, as pessoas desapareceriam, e começaria um período de 7 anos de tribulação. Esta teologia, estas doutrinas eram completamente desconhecidas, queridos, dos apóstolos, dos reformadores e dos crentes em geral, pelo menos até o ano 1820, quando, a partir de então, surgiu este entendimento de um arrebatamento secreto, 1820, 200 anos atrás. É aí que surge esta ideia de que haverá um arrebatamento secreto da igreja. Até então, as pessoas não conheciam, não pregavam e não ensinavam isto. Não, que isto é bíblico, é mesmo. O pastor Misael citou algumas passagens, deixem-me citar outras para provar para vocês que o arrebatamento secreto não é bíblico, queridos. Apocalipse, no capítulo 1, por exemplo, vai falar assim, 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, todo olho verá. Como é secreto, se todo olho verá? Mateus, capítulo 24 e verso 27. Como o relâmpago que sai do Oriente, e preste atenção, se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não é que o relâmpago é rápido, sorrateiro e oportuno. O relâmpago, assim como ele ocupa o céu todo, do Ocidente até o Oriente, e ele ilumina o céu, ele se mostra em toda a extensão do céu, assim será a volta do Filho do Homem. Será rápido, será repentino, mas será visível. Bom, Paulo, né, que ensinou aquilo que o pastor Misael citou aqui, como se dará a volta de Jesus, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 16, ele fala sobre, olha só, grito de comando, voz de arcanjo e toque da trombeta de Deus. Isto nada tem a ver de silêncio, nada tem a ver de secreto. Isto é ruidoso e algo que não passará imperceptível por ninguém. Será impossível simplesmente não ver, não ouvir, não perceber a volta de Jesus. Nós não estamos falando da primeira vinda e depois a manifestação, como eles tentam dizer. Aqui
tanto Paulo quanto o próprio Senhor Jesus falam claramente que é justamente o primeiro momento, tá? Lá no capítulo 17, no capítulo 4, desculpa, no verso 17, quando Paulo ele vai desenrolar essa história, ele nos fala sobre ressurreição dos mortos, algo que é bem chamativo, né? Já imaginou de repente alguém que estava morto se materializa vivo diante de você? Porque diz que de nenhum modo nós precederemos os que estão mortos, os que dormem, a Bíblia diz. Eles se ressuscitarão primeiro e juntos, veja bem, não é que juntos nos encontraremos com Cristo, seremos arrebatados, ou seja, juntos nós subiremos, tá? Então, o que é repentino ali é a transformação. Então, a transformação, ela é repentina. Ela acontece num piscar de olhos. Ela acontece muito rápido. Tanto a ressurreição quanto a mudança daqueles que estiverem vivos será muito repentino. Mas o arrebatamento será para todos verem, ouvirem e verem. As pessoas sendo levadas aos céus. Queridos, isso nada tem a ver com algo secreto. Nada tem a ver com algo secreto. Essa ideia de que haverá um arrebatamento secreto surge em 1820. Ela é pregada e divulgada ao extremo por grupos, né? Principalmente os irmãos de Plymouth e John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele é o que elabora em cima disto. Depois, queridos, no século passado, a primeira Bíblia de estudos publicada em toda a história, eu trabalhei na assessoria de imprensa que divulgou depois esta Bíblia no seu relançamento aqui no Brasil, a Bíblia de Scofield. Esta Bíblia de estudo, ela acaba popularizando esta doutrina. Agora alguém me pergunta, mas se não é bíblica, como ela se populariza? Como ela ganha adeptos? Queridos, quando você defende uma doutrina muito exclusivista, algo que te dá uma força que só dá para você, um conhecimento que só você tem e que outros não podem ter, faz com que você se torne mais poderoso. E todo ser humano gosta desse tipo de coisa, de conhecimentos secretos. E quando você está numa denominação em que isto é ensinado amplamente, você nem se questiona se está certo ou errado. Você não vai na Bíblia para entender segundo a Bíblia, você vai entender segundo o estudo da denominação e que a denominação prega, que ela passa. E é por isso que ela é tão popular nas igrejas pentecostais. Porque as pessoas não param para ler de modo imparcial as Escrituras, com orientação do Espírito, elas vão lendo no embalo de uma cultura teológica. E aí elas tendem a repetir um falso ensino como se fosse verdadeiro. Porque se você pegar nas Escrituras, os textos bíblicos, se você pegar nas Escrituras, as passagens que falam sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, não tem nada que vai nos dizer sobre arrebatamento secreto, queridos. Isto é uma invenção da imaginação humana. E vou falar mais uma coisa, queridos, é uma pena mesmo, porque é um erro que eles repetem e de tanto repetir acaba se tornando verdade,
entre aspas, tá? Porque não é a verdade. Mas outras doutrinas, queridos, pastor Misael, presbítero Williams, outras doutrinas que os irmãos de Plymouth pregavam, eles não repetem. Doutrinas até corretas, quer ver? Em geral, aquelas assembleias, elas defendiam que a mulher deveria usar o véu nos cultos. Cadê que está todo mundo usando o véu aí? Então, essa doutrina, eles, não, isso aqui não é bíblico. Agora, esta outra, arrebatamento secreto, não, isso aqui é bíblico. Então, o que não é, eles consideram como se fosse. E o que é, eles consideram como se não fosse. Querido, querida, vá às Escrituras, peça a direção do Espírito Santo, né? Esta teologia, irmão Williams, rende livros. Eu tenho aqui livros que falam sobre dispensacionalismo, arrebatamento, milênio, muita coisa, sabe? Calhamaços que foram produzidos. Agora, não precisa de nada disso. Biblicamente falando, que é a nossa base de fé, essa doutrina não está na Bíblia.